Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 12 a 22. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Recomendações à Igreja de Deus. Recomendações à Igreja de Deus, esse é o nosso tema. Deus amado, nós nesta noite desejamos ouvir tão somente a Tua voz. Deste modo, Deus, que Tu venhas usar-me com o intuito de fazer da minha boca a Tua boca, de fazer da minha voz a Tua voz. Desejamos ouvir-Te unicamente, ó meu Deus, que Tu venhas falar conosco em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Recomendações à Igreja de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu penso que vocês sabem que a cidade de Tessalônica foi uma cidade muito próspera e populosa na Grécia Antiga. A Igreja de Deus nessa cidade surgiu na segunda viagem missionária de Paulo, como destaca Atos 15, a partir do verso 36. Surgiu sob perseguição. Surgiu debaixo de perseguição, como destaca Atos 17. Por conta da perseguição, o apóstolo Paulo, seu fundador, ficou pouco tempo entre os convertidos tessalonicenses. Teve que sair às pressas. E diz o texto de Atos 17 em diante, que Deus plantou a semente do Evangelho no coração de alguns homens, de algumas mulheres, creio eu, na cidade de Tessalônica. Paulo já estava um tempo distante, resolveu, em função da perseguição que havia inicialmente envolvido estes irmãos, enviar Timóteo, com a finalidade até Tessalônica, com a finalidade de fazer com que Timóteo visse como estavam esses irmãos. Timóteo vai até Tessalônica, passa a conviver com esses irmãos, fica um tempo em Tessalônica, depois retorna a Atos 18. E diz a Paulo: Paulo, o negócio prosperou, o negócio vingou, nós temos uma igreja de Deus em Tessalônica. Paulo, então, ciente disto, confecciona a primeira carta aos Tessalonicenses no ano 50 ou 51 depois de Cristo. No capítulo 5, precisamente, o apóstolo Paulo dá algumas recomendações a esta igreja de Deus, nesta cidade.
Recomendações que, por extensão, podem ser endereçadas à igreja de Deus hoje, a mim, a você, a nós. Irmãos, a palavra de Deus, ela é atemporal, ela perpassa o tempo, ela é oportuna em quaisquer circunstâncias. Assim sendo, nós podemos dizer que estas recomendações, contidas aqui no capítulo 5, dos versos de 12 a 22, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, servem também a nós. Quais são essas recomendações? Presta atenção. Primeira recomendação: honrar, respeitar os que servem ao Senhor na igreja do Senhor. Em outras palavras, honrar, respeitar os líderes instituídos por Deus na igreja de Deus. É o que destaca o verso 12. Se não, notem comigo: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. O verbo acateis pode ser substituído por respeiteis, honreis, os que trabalham assiduamente na casa de Deus, na igreja de Deus, presidindo admoestando Vejam que a recomendação aqui tem a ver com como os membros da igreja de Deus devem tratar os líderes instituídos por Deus na igreja de Deus, com respeito, com honra. Irmãos, nós vivemos em uma época onde é perceptível o desrespeito por parte de alguns membros de algumas igrejas no tocante aos seus líderes. Paulo está dizendo aqui: irmãos, servos e servas de Deus, Tessalonicenses, acateis, honreis os vossos líderes, respeitem os vossos líderes. O verbo acateis, com apreço, com admiração, é honrar, é respeitar com admiração. Isso significa que os membros da igreja de Deus na terra devem respeitar os seus líderes sem interesse. É com admiração. É com admiração. Por causa do que estes fazem. O termo trabalham, aí do verso 1, dá a ideia de alguém que trabalha até se cansar. É a ideia do agricultor que trabalha no campo durante o dia, incansavelmente. Portanto, é importante nós ressaltarmos que não tem a ver com líderes falsos, com líderes que não têm compromisso com Deus, não tem a ver com líderes cujos corações não estão crucificados juntamente com Cristo, não tem a ver com líderes que tratam as suas ovelhas, ou as ovelhas de Cristo, com interesse, ou com desdém. Tem a ver com líderes que se dedicam, que se desnudam, que muitas vezes se colocam no lugar dos membros da igreja de Deus, com a finalidade de simplesmente socorrer estes.
honrar, respeitar os nossos líderes, pastores e presbíteros. Irmãos, nós temos que entender que as pessoas que nos lideram precisam ser respeitadas, precisam ser honradas. O trabalho é árduo, muitas vezes fadonho, cansa. E é interessante que o termo presidem tem a ver com o líder que lidera, não como um discricionário, como alguém que é arbitrário, que subjuga, mas como alguém que está disposto a se sacrificar, a se colocar no lugar do outro. A esses líderes nós devemos respeito, honra. Irmãos, eu sei que hoje, em função de tanta corrupção, de tantos escândalos, por parte de muitos líderes, em muitas igrejas em nosso país, que muitos membros de muitas igrejas não estão mais respeitando os seus líderes. É certo que há hoje, em função, infelizmente, dos desvios, das corrupções, dos escândalos, envolvendo em muitos líderes na atualidade, desrespeito por parte dos membros, com relação a esses líderes. A recomendação aqui tem a ver com honrar líderes que são fiéis a Deus, que são comprometidos com Deus, que são comprometidos com a igreja de Deus, que são comprometidos com o Evangelho, e esses são facilmente percebidos, notados. A questão é que tem muita gente sedenta por ser enganada hoje. A questão é que tem muita gente sedenta, como diz o apóstolo Paulo, em outro momento escrevendo a Timóteo, desejando ouvir o que convém. Aprenda a honrar os líderes que servem a Deus na igreja de Deus verdadeiramente. Primeira recomendação: honrar, respeitar os líderes. Não se insurja contra os seus líderes. Não se insurja contra os seus líderes. Tem muita gente, vocês sabem, que lida com uma liderança centrada no Evangelho, centrada em Cristo, que ama Cristo, obediente ao Evangelho, compromissada com o Evangelho, mas por razões pessoais, parciais, emocionais, por preferencialismos, se insurgem e estabelecem uma rebelião contra esses. E o apóstolo Paulo está dizendo: isto não deve ser visto entre vocês, porque os que presidem no Senhor, devem ser honrados. Os que vivem como líderes na casa de Deus, sendo guiados por Jesus, orientados por Jesus. Volto a dizer, não é tão difícil perceber quem está no comando da igreja de Deus na terra por vocação ou por interesse. Paulo está dizendo a esta amada igreja: honrem os que vivem servindo vocês,
os que governam vocês, os que presidem vocês, os que aconselham vocês, é o significado aí da palavra admoestam. A ideia do verso 12, em síntese, tem a ver com líderes, meus irmãos, que se dedicam, que se esforçam. É de gente compromissada com a igreja de Deus, é de gente que se desnuda, é de gente que se doa, é de gente que está a serviço de Deus e do povo de Deus na terra, e estes devem ser honrados, respeitados, dignificados pela igreja de Deus na terra. Segunda recomendação, a igreja de Deus é amar excedentemente, muito grandemente, os seus líderes que assistem, cuidam, justamente por causa do que fazem. É o que destaca o verso 12. Também, verso 12, parte final, e verso 13. Acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração. Amem os vossos líderes. Respeitem, porque são instituídos por Deus, presidem no Senhor. Não é coisa de homem, não é resultado de uma convenção humana. Presidem no Senhor e amem, justamente por causa do que fazem. Meus irmãos e minhas irmãs, ser pastor não é fácil. Cuidar de gente não é fácil. Eu já disse que o termo trabalho aí do verso 12 significa alguém que trabalha até se exaustar, ficar cansado fisicamente e emocionalmente. É o desgaste. Paulo está dizendo, membros da igreja de Deus em Tessalônica, amem os vossos líderes. O trabalho dos mesmos é árduo. É árduo. Nos últimos anos, vocês sabem, aqui no nosso país, nós fomos informados acerca da quantidade de líderes, de pastores, líderes, se suicidando. Três anos atrás, um suicídio atrás do outro. Notícias, e mais notícias envolvendo pastores, líderes de igrejas as mais variadas, dando cabo à própria vida. Desses, um antes de se suicidar, deixou uma carta. Essa carta correu na internet. E nessa carta, esse pastor dizia, eu não estava mais aguentando, em outras palavras, eu estava vivendo uma vida muito sufocante, muito angustiante, eu não aguentei. O Instituto de Pesquisa norte-americano, certa feita, fez uma pesquisa com relação à atividade ministerial. E o resultado foi: nada é tão desgastante, é tão exaustivo, quanto ocupar um cargo ministerial em uma determinada igreja. Segundo esse instituto, um sermão equivale a 8 horas de trabalho braçal. E pastor não vive só pregando, pastor não vive só no púlpito. Pastor aconselha, pastor evangeliza, pastor sente a dor da ovelha, pastor se envolve com a ovelha, pastor está preocupado com o crescimento da igreja, pastor está preocupado se a igreja vai crescer, se a igreja não vai crescer, pastor está preocupado com o casamento dos membros da sua igreja, pastor está preocupado com a vida financeira da igreja e dos membros da sua igreja. O pastor vive que é de Deus, que é comprometido com o evangelho, centrado na ideia de que a igreja de Deus deve ser cuidada.
E Paulo está dizendo: amem, amem. Amor aqui tem a ver com cuidado também. E vocês sabem que, no contexto do Novo Testamento, isso significa cuidar sem pensar em receber algo em troca. É simplesmente se doar. Eu me lembro que na minha adolescência, com os meus 14, 15 anos, a minha turma de adolescentes, quando vinha um pastor, cantava: pastor, pastor, como eu te amo, meu pastor. Nós tínhamos um desejo, uma vontade de estarmos próximos a um pastor, a um presbítero. Cuidar dos vossos líderes, cuidar dos vossos pastores. Tem muita gente que acha que pastor ganha no fácil. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido isto. Pastor tem vida fácil. Ganha no fácil. Irmãos e irmãs, recentemente eu li um artigo científico que tratava dessa realidade que envolve os pastores na atualidade. E esse artigo dizia que o índice de pastores doentes, psicologicamente, emocionalmente hoje é altíssimo. Divórcios, traições. E o artigo dizia que muitas vezes, é óbvio que isso tem a ver com pecado, mas a atividade ministerial, esse envolvimento com a realidade ministerial, muitas vezes cauteriza, muitas vezes insensibiliza, muitas vezes distancia quem está demasiadamente inserido nisto e precisa de alguém, de um membro, de um irmão, de uma irmã por perto, dizendo: pastor, como está a sua vida de oração? Pastor, como está a sua vida devocional? Pastor, como você está com Deus? Como está a sua casa? Pastor, nós queremos cuidar de você, pastor. Os presbíteros da igreja. Nós temos aqui um presbítero que trabalha. Temos presbíteros que trabalham. Presbítero Mauri, presbítero Davi, presbítero Douglas, presbítero Mauri incansavelmente comigo. Quantos de vocês, irmãos, já tiveram a necessidade de ligar, de perguntar, de se aproximar e perguntar: o que você precisa, meu presbítero? O que você precisa, meu pastor? Vejam que as primeiras recomendações, versos 12 e 13, tem a ver com como os membros da igreja de Deus devem tratar os líderes instituídos por Deus na casa de Deus, na igreja de Deus. É como vocês, membros, nós membros, devemos tratar os nossos líderes. É o relacionamento dos membros para com seus líderes. É o relacionamento dos membros para com seus líderes. Membros que devem blindar os seus líderes. Membros que devem
guardar os seus líderes, membros que devem amar os seus líderes, e muitas vezes por qualquer coisa e sem razão nenhuma, existem membros que se insurgem contra os seus líderes e tentam difamar os seus líderes, e tentam queimar os seus líderes, e tentam macular os seus líderes, e tentam estigmatizar os seus líderes, e tentam tatuar os seus líderes, e tentam, se pudessem, crucificar os seus líderes, porque o negócio não anda como desejam. Tem muito membro de igreja que não está preocupado com o desenvolvimento da igreja, com o crescimento da igreja, com Deus ser conhecido por meio da igreja. Está preocupado em ser visto, em ser notado, em ser reconhecido na igreja. Estrelas desejam palco, buscam aplausos. Normalmente esses são os que se insurgem, normalmente esses são os que tendem a difamar, normalmente esses são os que conspiram, e às vezes publicamente, e às vezes no secreto. Esses devem aprender em nome de Jesus, eu digo isso na autoridade de Deus, a esta igreja e a quem estiver nos ouvindo e a quem vai nos ouvir por meio do YouTube: amar os seus líderes. Terceira recomendação: a igreja de Deus é exercitar a paz. As recomendações, a partir do verso 14, tem a ver com os membros da igreja de Deus para com os membros da igreja de Deus. Versos 12 e 13 tem a ver com os membros da igreja de Deus para com os líderes da igreja de Deus, instituídos por Deus. Os versos de 14 em diante tem a ver com o relacionamento dos membros com os membros. E a terceira recomendação, considerando isto, é exercitar a paz. Verso 13, sua parte final: vivei em paz uns com os outros. Não façam da igreja de Deus um campo de guerra, um campo de batalha, um campo de disputas, de quem está interessado não em enaltecer a Jesus, mas em enaltecer a si mesmo. O sufixo causativo no verbo conota a possessão de uma qualidade que passa a ação. É a qualidade de estar em paz consigo mesmo e com os outros. Essa é a ideia: viver em paz. Viver em paz. Promovam a paz. Irmãos, o índice de igrejas divididas hoje é altíssimo. O índice de igrejas rachadas, o índice de acepção de pessoas dentro de igrejas hoje é altíssimo. O índice de guetos, de bairros, dentro das igrejas hoje é altíssimo. Irmãos que não se toleram, que não se aguentam. A recomendação do apóstolo Paulo aqui é: vivam em paz. Vocês devem viver em paz uns com os outros, e não em guerra entre vocês. Igreja dividida não desenvolve. Igreja que vive em guerra, que adota partidos, não cresce, não desenvolve. Igreja que não cresce, que não desenvolve, tem uma razão, tem uma causa. Irmãos, nós temos que entender que para crescermos, para desenvolvermos, nós precisamos estar juntos, unidos. Eu não estou dizendo aqui que há entre nós disputas, que há entre nós bairrismos. Eu estou aqui comunicando a vocês que para nós crescermos, para nós desenvolvermos, nós precisamos adotar essas recomendações e vivermos de acordo com essas recomendações. Nós estamos no caminho do crescimento. E para isso,
vingar. Para isso não cair, nós precisamos honrar os nossos líderes. Nós precisamos amar os nossos líderes. Nós precisamos viver em paz. Nós precisamos viver em paz. O diabo vive tentando jogar semente da discórdia. O diabo vive tentando jogar semente do desentendimento. O diabo vive tentando jogar semente da inveja, do ciúme, das contendas. Sabe com que finalidade? Rachar, dividir. Vocês acham que o diabo está contente com o nosso desenvolvimento? Vocês acham que o diabo fica contente quando uma pessoa é recebida? É batizada? É óbvio que não. E nós precisamos estar atentos para não cairmos nas ciladas do diabo, nas arapucas do diabo, nas armadilhas do diabo. Devemos viver em paz. Devemos viver em paz, defendendo-nos uns aos outros, sendo parceiros uns dos outros, amigos uns dos outros, andando de mãos dadas, juntos. Quando Ceausescu resolveu, na Romênia, acabar com uma pequena igreja existente na cidade de Timișoara, alguns irmãos informados acerca disto cercaram a igreja, liderada por um pastor chamado Todoric. Os soldados de Ceausescu estavam a caminho com a finalidade de executar os cristãos e de fechar todas as igrejas existentes naquela cidade. Quando os soldados chegam, os soldados encontram um grande cordão humano em volta da igreja. Os irmãos haviam se unido e enfrentaram os soldados sem armas em punho. Foi uma matança. Muita gente morreu, muita gente foi ferida. A igreja ergueu a bandeira da paz em meio à guerra. A igreja se uniu. A igreja se ergueu em meio ao desejo, às atitudes sanguinárias do soldado de Ceausescu. E diz a história que em menos de uma semana, cerca de 100.000 pessoas estavam nas praças dizendo: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Nós devemos viver em paz, unidos, juntos. Igreja unida, igreja forte. Igreja unida, igreja forte. Igreja em paz, igreja unida. A quarta recomendação, a igreja de Deus, é que é dever de cada cristão, primeiro, corrigir os insubordinados. É o que destaca o verso 14, em sua parte A. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Paulo está dizendo, se surgir alguém entre vocês aí, tentando bagunçar o negócio, tentando estabelecer o caos, a divisão, a confusão, inimizade, alguém que não aceita a correção e a admoestação dos líderes, do pastor. Essa é a ideia do texto. Porque a ideia é o seguinte: o pastor que preside no Senhor, admoesta no Senhor. E vão existir muitos que não vão dar ouvidos à admoestação e vão se insurgir. E aí Paulo está dizendo, esses precisam ser corrigidos. Às vezes a gente deixa uma faísquinha se tornar um fogo entre nós. Às vezes a gente deixa uma fofoca que começa na cozinha, no salão social, em um banco da igreja. Toma conta da igreja. Você, quanto membro da igreja de Deus, em percebendo alguém tentando tumultuar,
alguém tentando bagunçar, alguém tentando fazer com que o negócio desande, você tem que corrigir, chamar e dizer: meu irmão, não está certo. Você tem que admoestar, você tem que corrigir, você tem que chamar atenção, perceber um irmão ou uma irmã com o intuito de causar transtorno, com o intuito de causar bagunça, com o intuito de jogar alguns membros contra a liderança, ou alguns membros contra outros membros. Você tem que chamar no canto e dizer: meu irmão, isso não é de Deus não, isso é do diabo. É cortar o mal pela raiz. O apóstolo Paulo recebe a notícia da boca de Timóteo que a igreja estava firme. E o cuidado deste é aconselhar esta igreja para que ela não viesse a cair. Recebam essas recomendações. Se existir algum irmãozinho aí dizendo que é de Deus, e dizendo que é de Deus, tecendo comentários contra a liderança, tecendo comentários contra a igreja, tecendo comentários contra os irmãos, não vejo isso como de Deus. Exorte-o, admoeste-o, corrija-o em nome de Jesus, para o bem da igreja de Deus. Semente da discórdia é semente do inferno, semente da discórdia é semente do capeta, é semente de Satanás, e precisa ser lançada para um lugar onde ela consegue conviver o inferno. É dever de cada cristão corrigir os insubordinados. Segundo, socorrer os fracos, doentes, sem força. Verso 14, parte B. Primeiro, Paulo está dizendo: vocês devem corrigir os anárquicos, os rebeldes, os que se insurgem. E vocês sabem que normalmente isso acontece. E aí, se a liderança e os irmãos não ficarem atentos, não corrigirem, o negócio cresce e causa um estrago terrível. Paulo está dizendo: vocês também devem socorrer os fracos na fé, os que estão espiritualmente letárgicos, os que estão espiritualmente desanimados, entristecidos, cabisbaixos. O irmão que está 1 mês, 2 meses, sem aparecer na igreja. O irmão que está vivendo um momento difícil na sua vida, e a sua vida espiritual está letárgica, não tem entusiasmo, não tem paixão, não tem fervor, não tem nada. Você precisa ficar atento a isso, para que você, enquanto membro da igreja de Deus, servo de Deus, venha estender a mão. Irmãos, muitas vezes nós passamos despercebidos. A gente convive uns com os outros e a gente não tem a necessidade de sentar e perguntar como está a sua vida com Deus, como está seu relacionamento com Deus. Há cerca de 2 meses nós notamos a falta de um irmão, e aí eu e juntamente com a liderança nós ficamos preocupados e mandamos mensagem e tentamos entrar em contato e buscamos e tentamos estabelecer vínculo, e essa é a atitude. Se você deseja ver essa igreja crescer mais, você precisa entender que você precisa fazer parte desse processo, corrigindo os faltosos, socorrendo os espiritualmente fracos. Às vezes a gente tem a tendência de criticar: veja como o irmão está, veja como a irmã está. A gente tem, às vezes, a vontade de jogar terra em cima do caixão e sepultar a pessoa de uma vez. Irmãos, nós não fomos chamados para sepultar ninguém, para matar ninguém. Nós fomos chamados para socorrer as pessoas. Eu sou uma pessoa que adoto isso na minha vida, e quem convive comigo sabe disso. Nós não fomos chamados para tatuar ninguém, para estigmatizar ninguém, para condenar ninguém ao inferno. Nós fomos chamados para abraçar as pessoas, para socorrer as pessoas, para trazer as pessoas para perto da gente. A gente vive uma igreja evangélica brasileira que tem mais o rosto dos fariseus do que o rosto de Jesus. É uma igreja, portanto, que vive com pedras nas mãos, com o intuito de apedrejar as pessoas, e não de chamar as pessoas para perto, beijar e abraçar e dizer: vai, não peques mais.
Quem você notou que não está mais conosco já há algum tempo? E se você notou, o que você fez? Paulo está dizendo: corra, haja, faça alguma coisa, se mobilize. Não fique aguardando o pastor, não fique aguardando os presbíteros. Tome a iniciativa, faça, é responsabilidade sua. Estender a mão, socorrer, sentar, ler um texto bíblico, fazer uma oração, fazer uma visita. Se envolva na vida do seu irmão, seja bênção na vida do seu irmão, marque a vida espiritual do seu irmão, da sua irmã, seja bênção. Tem alguém que precisa na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, é seu amigo, é seu pai, é seu irmão, seja bênção espiritualmente na vida deste, seja bênção e não maldição, em nome de Jesus. Não se comporte como um fariseu disposto a apedrejar, se comporte como um discípulo, uma discípula de Jesus, que tem uma única disponibilidade: amar. Amar. Terceira responsabilidade dos membros da igreja de Deus: exercer a paciência para com todos. Verso 14, parte B. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os animados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Paciência. Paciência é uma coisa que falta entre nós, muitas vezes. Sermos pacientes uns com os outros. A gente está vivendo uma época onde as pessoas não têm mais paciência. As pessoas andam estressadas. Eu tenho pedido a Deus o tempo todo: Deus, tem misericórdia da minha vida, me dê mais paciência, me dê mais paciência, me dê mais paciência. Eu preciso aprender a ouvir mais o meu irmão, ouvir mais minha irmã. Eu preciso sentar com o meu irmão, ter mais paciência, andar de modo mais paciente com o meu irmão, com a minha irmã. Paulo está dizendo: nós precisamos exercitar a paciência. Às vezes nós não temos. Somos impacientes. No primeiro deslize de um irmão para conosco, a gente rompe. Acabou. Esse morreu, essa morreu. Não existe mais. Paciência. Seja paciente com seu irmão, com sua irmã, em nome de Jesus. A quinta recomendação à igreja de Deus é abster-se de vinganças. Versos 15, 21 e 22. Abster-se das vinganças. E a ideia aí dos versos mencionados é: se você foi admoestado, não permita que o ódio tome conta do seu coração, com a finalidade de fazer com que você se insurja contra a sua liderança. Essa é a ideia do texto. Não adote a vingança. Não adote a reação. Não seja vingativo. Não passe em função de qualquer circunstância que você não gostou, que te envolveu, que te chateou, que te magoou, a conspirar contra o seu irmão. Abstenha-se de vingança. De vinganças. Vocês sabem, irmãos, que infelizmente muitas vezes a gente quer pagar o mal com o mal. A gente quer tratar o mal, pagando o mal com o mal. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Muitas vezes a gente adota esse discurso. Comigo não tem essa. Me ofendeu, vai ser ofendido. Me machucou, vai ser machucado. Me feriu, vai ser ferido. Me humilhou, vai ser humilhada ou humilhado. Comigo não tem esta. É assim que funciona. E se eu não faço publicamente, eu vou fazer secretamente. Mas eu vou agir, eu vou me vingar, eu vou conspirar, eu vou derrubar, eu vou puxar o tapete. Soldado de Hitler e não de Jesus. Abstinência de vinganças individuais.
abstinência de toda forma de mal, diz o verso 22. Toda forma de mal, todo desejo malévolo, ruim, negativo, triste, contra o seu irmão, contra quem quer que seja, deve ser arrancado de você. Você deve se desnudar disso, se despir disso, você deve exorcizar isso, você deve sepultar isso, você deve enterrar isso. Você não deve permitir que isso tome conta de você. Irmãos, nós somos a igreja de Deus na terra, nós somos representantes de Cristo. Vingança, maldade, ódio, inimizade, não tem a ver conosco. Não tem a ver conosco. Igreja forte é a igreja que se abstém de tudo isso, igreja que cresce, igreja que se desenvolve, é a igreja que entende que tudo isso tem que ficar na lata do lixo da existência eclesiástica. Última recomendação, sexta e última recomendação, a igreja de Deus é não apagar o fogo, a expectativa da volta de Cristo. Versos de 19 em diante. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal, diz o verso 22. Nessa caminhada, onde nós aguardamos o retorno de Jesus, nós devemos nos abster de todo o mal, nós devemos nos focar unicamente no que importa, no que nos aguarda, no retorno do nosso noivo bendito, isto é, Jesus Cristo. Esta havia sido a maior preocupação desta igreja. Paulo então escreve essa carta com a finalidade de dizer a estes irmãos: não apagueis o espírito. E é importante dizer aqui que isso não tem a ver com arrancar o Espírito Santo de dentro de nós, ou deixar de ser possuído pelo Espírito Santo. A palavra espírito aqui tem a ver com expectativa, com ânimo, com esperança. Paulo está dizendo: não percam a esperança, porque um dia Jesus há de raiar, Jesus há de voltar. Vivam desta forma, sigam essas recomendações, entendendo que o que aguarda vocês é incomparavelmente melhor. Vocês não devem estar preocupados com quem é melhor, com quem é maior, em conspirar, em pagar o mal com o mal. Isso é coisa de ímpio. Foquem no que importa. Não percam a esperança. Muitas vezes, irmãos, eu vejo uma igreja abatida, letárgica, desanimada, uma igreja que parece que perdeu a esperança na volta do Senhor Jesus Cristo, uma igreja que parece estar mais preocupada em viver o aqui, o hoje, com esse mundo, com essa realidade, com as coisas que têm a ver com este mundo. Paulo está dizendo: não percam a esperança. Não percam a esperança. Jesus há de raiar. Fiquem atentos ao que as profecias acerca da segunda vinda de Cristo ressaltam. Ele vai dizer isto: não desprezeis as profecias, Jesus há de voltar. Não percam a esperança. Eu finalizo fazendo uma pergunta a vocês. Nos últimos anos, qual tem sido a sua maior esperança? Qual tem sido a sua maior esperança? Você tem vivido como alguém que vai passar a eternidade toda com o Senhor Jesus, se preocupando unicamente com isso, vivendo aqui, obviamente, fazendo o que você tem que fazer, atendendo às suas responsabilidades, mas focado nisso, entendendo que Jesus há de voltar, entendendo que o que te aguarda é incomparavelmente melhor, ou você, a partir de tantas e tantas e tantas mensagens acerca disso, está desanimado ou desanimada, você passou a entender que isso é conversa fiada, que isso não vai acontecer, mais de 2.500 anos já se foi, Jesus não voltou, então você está preocupado com a sua vida, você está preocupado com o seu serviço, você está preocupado com suas atividades, você está preocupado com o seu bem-estar, nada de errado quanto a isso, mas você, em função de tudo isso, tem evidenciado que se esqueceu da grande profecia, que o que aqui esteve, morreu e ressuscitou,
há de voltar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ponha-se de pé.